Bem-vindos ao vosso Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Se gostam do que ouvem, subscrevam no RTP Play, no Apple Podcast ou no Spotify. Se não querem ter todo este trabalho, vão simplesmente à casa do programa em perguntasimples.com e têm tudo o que precisam para escutar e seguir. Este é o 9º episódio da série e, já que estão aqui nestes tempos de pandemia, aconselho vivamente a que escutem episódios anteriores como o de Carla Nunes, de Constantino Saclarides ou de Pedro Pita Barros. Se vos contar que vamos passar os próximos minutos a falar de propaganda, provavelmente ficam com uma boa ideia de um tema que marca as nossas vidas desde que nos lembramos. Mas, acertando em cheio sobre as eleições norte-americanas, é fácil perceber que as fórmulas de propagação da mensagem, de propaganda, estão afinal ao rubro. Estes são os tempos da comunicação populista dos líderes que usam as redes sociais para comunicar diretamente com os eleitores ou com os consumidores. Nesta conversa com Vasco Ribeiro, professor de comunicação na Universidade do Porto, com trabalho feito e publicado nos campos da comunicação política e institucional, seguimos pelos trilhos da chamada criação de uma agenda pública. Como se cria e como se alimenta no espaço público um tema que interessa a alguém em particular. Como sempre, no mundo da comunicação, o timing é quase tudo. Mas quem diria que o nosso convidado decidiu ir para Nova Iorque no preciso momento em que o coronavírus também aterrou na cidade? Bem, eu chego em janeiro, já se falava da pandemia e em Espanha a Europa já falava, não havia ainda o drama de Espanha nem de Itália. Depois em fevereiro isso começa-se a agudizar, sente-se cada vez mais, começa-se a ver pontualmente máscaras na rua. E em fevereiro, salvo erro, início de março, eu estive na CUNY, no Queen's College da CUNY, e praticamente ao fim de umas semanas de rebentar e de se começar a ver os efeitos da pandemia em Espanha e Itália, o governador Cuomo decide fechar as universidades e eu fiquei sem o contacto habitual que tinha com os alunos, os meus colegas do Centro de Investigação. E também comecei a assistir à debandada de uma série de estrangeiros que estavam nos Estados Unidos. Na altura eu ponderei, achei que tinha que ficar, afinal eu estava no início de um período sabático que teria que durar até setembro, inicialmente, e achei que tinha que ficar por tudo. Conversei com família e achava, sou-lhe sincero, que isto em abril abre tudo outra vez, porque o mundo e Nova Iorque, esta cidade, não pode parar durante tanto tempo. Eu não acredito que isto consiga aguentar um mês sem estar parado. Foi esta a atitude inicial. É lógico que depois comecei a perceber que não abria em abril, não abria em maio e por ali fora. E, portanto, é estar a viver numa cidade que subitamente perde a sua imagem, perde a sua característica de grande bulício. Como é que é viver nesta cidade em Nova Iorque sem SNS? Porque há um português subitamente imigrado durante um tempo nos Estados Unidos, mas sem essa capa. Isso era o grande drama. Até amigos, colegas, eu lembro-me de uma jornalista que é amiga, colega de anos de trabalho, que foi correspondente em Nova Iorque e em Washington para o público, que me dizia: Vasco, vem embora, porque isso é terrível, tu podes morrer aí com uma gripe. Eu tinha um seguro de saúde que a CUNY me obrigava a ter. E posso dizer que o meu seguro de saúde era um seguro muito bom, com uma cobertura incrível, e eu pagava, agora não me recordo, mas eu pelo total, eu acho que por mês eu pagava 90 euros, era o valor que eu pagava, e era um seguro muito bom, com uma cobertura que não é normal até mesmo na Europa. Eu acredito que aquilo possa ter sido um seguro só para alguém que visita e um universitário, eventualmente.
Agora, atenção que eu também acho que se diaboliza o sistema americano. Eu sou completamente europeu, eu amo o projeto europeu, a Europa é a minha casa, e o Serviço Nacional de Saúde, para mim, é das grandes vitórias deste país. Eu não vou pôr isso em causa. Agora, também se entra num discurso fácil de diabolizar o sistema americano. É o sistema deles. E que tem muitas falhas e, como nós sabemos, vemos notícias terríveis. Agora, que é um sistema que acaba por se adaptar também ao modelo de trabalho deles, àquela estrutura liberal de emprego imediato, ou de taxas de emprego geralmente muito baixas, uma rotatividade grande, onde o dinheiro circula. É o mundo, é aquele mundo, aquilo é uma selva. Mas claramente há uma diferença entre quem tem um emprego e quem não tem uma proteção social ou não tem emprego. E essa diferença nota-se. Nota-se, principalmente quem é tarefeiro. Qual é o problema? Os tarefeiros que ganham, grande parte da população ganha, mais de metade ganha à semana, é verdade. Mas quem não tem um emprego fixo ganha à semana. E por várias razões, porque é novo, porque não prefere gastar o dinheiro noutro aspecto qualquer, não compra o seguro de saúde. Atenção que há seguros de saúde relativamente muito baratos e com uma cobertura razoável. Eu fiz consultas para um extra seguro e garanto-lhe que não fiquei assim muito admirado. Agora, não há esta obrigatoriedade, não há um sistema de... Porque aqui em Portugal também, se nós não obrigássemos o cidadão normal a descontar para ter direito a um Serviço Nacional de Saúde, eu garanto-lhe que teríamos exatamente os mesmos problemas dos Estados Unidos. Há uma coisa interessante em Nova Iorque no tempo desta pandemia, que perpassa os Estados Unidos, mas Nova Iorque é um sítio para onde nós todos olhamos, como olhamos para o norte de Itália, como olhamos para Madrid, que é um confronto de discursos políticos comunicacionais entre o governador do Estado de Nova Iorque e o presidente. O presidente Trump a dizer é uma gripezinha, como diria Bolsonaro, e o governador de Nova Iorque a dizer isto é uma catástrofe, quem me acode, eu preciso de médicos, eu preciso de ventiladores, isto é um assunto sério. Eu vivi isso, era o ponto alto do meu dia, era ver os noticiários e picar os noticiários televisivos e assisti. Sem dúvida, é isso como diz. De um lado, alguém que desvalorizava toda a pandemia, completamente conta corrente daquilo que eram as recomendações internacionais, e depois Andrew Cuomo a hiperdramatizar, com conferências de imprensa diárias, com uma audiência incrível, seguida do governador, ou antecedida do governador de New Jersey, dois democratas, e era ali o mundo todo. E logicamente os Estados Unidos eram guiados por um governador, e há vários sites e vários movimentos a dizer que Cuomo é que devia ser o candidato democrata a presidente. Eu mesmo participei na altura acompanhei alguns desses grupos porque achei piada. É lógico, com o tempo deu para perceber, e eu tento ver sempre isto numa análise distante, crítica, de alguém que investiga fenómenos de comunicação política. Trump é aquilo que nós sabemos, quer dizer, não vale a pena, certamente vamos ter a oportunidade de falar de Trump, mas Cuomo também se deixa levar pelo populismo e se deixa levar por algum discurso de dramatização. Os Estados Unidos e a opinião pública dos Estados Unidos é, como todas, mas é muito complexo. O jornalismo é diferente do nosso. É preciso perceber que nós, por exemplo, temos o irmão a entrevistar o governador Cuomo. Esqueci-me o primeiro nome do... Bom, cá também temos Ricardo Costa e António Costa. É exatamente igual. Agora, um dos principais pivôs da CNN é irmão do Cuomo. Agora, esqueci-me do primeiro nome dele, é muito conhecido. E ele próprio entrevista em horário nobre, entrevista ao irmão. Aqui era impossível fazermos isso. Jamais eu imaginaria ver Ricardo Costa a entrevistar António Costa. E é algo que não nos passa, mas aquilo tem audiências incríveis. E é uma entrevista a sério ou é uma entrevista inclinada? Não, completamente inclinada. O comentário televisivo e os pivôs dramatizam, chamam retardado a Trump. Ou seja, o pivô jornalístico, se assistirem não só na CNN, mas na NBC e até mesmo na Fox, curiosamente, também às vezes um ou outro pivô usa
há ali uma terminologia agressiva relativamente a Trump. Eu não estou a defender Trump. E de resto a Fox faz o contrário, faz uma terminologia belicista contra a mensagem dos democratas. Mal comparado, é como se nós tivéssemos a TVI e a SIC a escolher um dos lados O jornalismo é uma atividade que procura narrar factos e tenta alcançar a verdade. Nós sabemos que não é verdade, mas há uma tentativa de narrar factos, e sendo factos são verdadeiros, mas com objetividade. Era isso que me faltava, o termo era objetividade, sendo que não são objetivos, como nós sabemos, é impossível, mas há uma tentativa de o ser. Ali não. Ali há nitidamente, própria até do jornalismo anglo-saxónico, e acontece mesmo com o The Guardian, por exemplo, que é mais de esquerda em Inglaterra, o leitor, a opinião pública mais esclarecida, sabe que aquele jornal, aquela televisão tem uma determinada inclinação. Aqui já vamos assistindo a isso, com fenómenos como o Observador, por exemplo, o Eco ou o Sol, e também sempre tivemos, não é, os de esquerda, porque a imprensa sempre foi profundamente de esquerda e tínhamos um conjunto de jornais vincadamente de esquerda no pós-revolucionário. Na Europa, salvo no Reino Unido, os jornais não escolhem um candidato como critério editorial, dizendo nós, o jornal, nós, a televisão, nós, a rádio, decidimos que este é o nosso candidato. Fazem-no de uma forma mais abrangente e tentando cobrir de forma justa as várias candidaturas. Nos Estados Unidos, atenção que temos pontualmente situações de apoio, claro. Agora, se me diz se é sobre editorial, eu não me recordo nos últimos tempos de haver editoriais de apoio total. Agora, o que eu não vejo mal nisso, isso também dava uma longa discussão, desde que seja identificada, porque no jornalismo nós podemos agrupar o jornalismo em 3 grandes áreas: o chamado jornalismo de referência, que então aí senta tudo tenta haver distanciamento, narra factos, há uma narrativa construída com factos e com tentativa de ser objetivo. Depois temos o modelo do jornalismo mais comercial, o market model, onde aí fala mais alto consumo, a venda, as tiragens, e então entram os tabloides, e aqui também o Correio da Manhã, eventualmente. E depois o último, chamado modelo de jornalismo de advocacia, onde toma parte, que também o temos cá. Tivemos o Avante, há quem diga que o Observador eu acho que não é, eu por acaso acho que é um jornalismo de referência, é a minha opinião pessoal, inclinado, digamos, para uma ala mais liberal ou social-democrata, liberal, porque social-democrata é de esquerda, mas é assumidamente, se houver ali uma posição assumida, não há também problema nenhum. Há espaço para estes 3 grandes modelos de jornalismo, e é preciso nós percebermos, e se a opinião pública e até as escolas ensinarem a consumir os média, o cidadão cresce e nós crescemos, e a cidadania aumenta com essa percepção de qual é o papel do jornalismo. Isso implica, obviamente, um pensamento crítico sobre as coisas. Olhando para Trump, e Trump é um belo exemplo disso, Trump, o presidente que diz que a Covid não existe, Trump, o doente que quase foge do hospital, Trump que ressuscita sem máscara num comício falando às massas. Isto não é um candidato político, isto é o Forrest Gump, Já está no domínio da para-verdade, e um domínio até um pouco de loucura. Para nós é muito difícil, para os europeus interpretarem o comportamento de Trump. Vamos ver, Trump encaixa no perfil do populista. É igual a qualquer outro populista, ou seja, joga muito. Deixe-me recuar um bocadinho até para discutirmos. O que é que aconteceu na política a partir mais ou menos da década de 50, com o aparecimento da televisão? Ou seja, a televisão começa a tornar-se democrática nos lares norte-americanos, e depois na década de 60 na Europa, nomeadamente na Inglaterra, e depois pela Europa fora. Nós podemos dizer que 70 foi a década da televisão em Portugal. O que acontece? Nós começamos, os políticos percebiam que aquilo era um médium poderosíssimo, que tudo que diziam seriam comprometidos com tudo que era dito, e começaram-se a tornar mais plásticos. A informação trabalhada, a informação plástica, artificial,
para caber dentro daquilo que é os padrões de telegenia televisivo. O que é que temos no político na década de 90? Com Blair, com Clinton, e depois tardiamente em Portugal, mas com Sócrates. O que é que temos? Políticos com bons fatos, dentes brancos, camisas monocolor e com soundbites. A falar para Sócrates as massas. e Paulo Portas. Sócrates Podemos e Paulo olhar Portas, para estes sem dúvida, dois modelos como à esquerda e à direita. Também concordo. E até se pode dizer que, eu admito isto, parece-me que até o próprio António José Seguro ainda era um resto desse comportamento, que na verdade não deveria ser, mas ainda era no comportamento dele. Eu acompanhei umas eleições europeias com ele como secretário-geral e estive à frente no relacionamento com a imprensa na campanha do PS em 2004, das europeias, e deu para perceber um modelo ainda de um António José Seguro, ainda no modelo, digamos, terceira via, o modelo plástico, o modelo artificial, que colide, ou que tentava ser assim para encaixar nos modelos jornalísticos de então, que televisões ou qualquer imprensa agarra na gafe e hipervaloriza a gafe, o engano ou a polémica, dando-lhe uma dimensão que não corresponde à realidade. Já que falamos das gafes, quer dizer, lembramos todos da gafe de António Guterres, do PIB, embora Guterres não tinha essa matriz do boneco de televisão, tinha a matriz do intelectual, de engenheiro, que sabia tudo e respondia tudo rapidamente. O Guterres não encaixava muito bem nesse perfil, mas tentou-se moldar. Eu recordo muito bem que ele tentava com conselheiros e havia ali uma tentativa. Ele, até porque ele hipervalorizava a imprensa na altura e sofria com as notícias, que é algo que um governante não pode sofrer. Ele sofria com as notícias. A determinada altura sentia-se, e não sou eu que também que digo, os cronistas da altura diziam, governava em função das notícias. Seta para cima, seta para baixo. Seta para baixo. Os políticos normalmente olham muito para as setas. Dizem que não se importam, mas estragam-lhe os dias com esse. E se eles soubessem como é que as setas se fazem nas redações, se calhar não levariam tanto a sério isto. Percebendo aos poucos. Mas então, voltando ao perfil do político. O político era este. Era um político plástico. E o cidadão começou também a olhar para aquilo. O cidadão que vê e consome noticiário de forma inadvertida, não consome, não lê as peças todas, e por isso só vê os separadores das televisões, os separadores da rádio, as manchetes dos jornais. E por isso vai formando uma opinião com um conjunto de ideias soltas que geralmente são muito negativas para os políticos. Surgem, então, novamente uma onda de políticos que rompem com isto, que são autênticos. Ou seja, o populista é autêntico, porque diz o que lhe apetece, não fala em soundbites, não se preocupa, não hipervaloriza a imagem, geralmente até parece-me desarranjado e fala para o lado, discute com os jornalistas, dando este ar e não é plástico, artificial como eram os outros. Lembra-se, eu assisti e fui arguente já de teses só sobre os gestos de José Sócrates, os gestos dele, teses de mestrado em comunicação política à volta disso. Tudo no sítio certo, no momento certo, com a luz certa para o lado certo. Eu acho que os populistas aparecem a romper com isto, a romper com isto tudo certo, aparentemente certo, tudo é imagem projetada, não é? O que é que acontece? A percepção que nós temos das pessoas, das instituições ou das empresas é aquilo que nós chamamos de uma imagem pública, mas que resulta da soma da imagem real, da identidade do político, mais a imagem projetada, aquilo que ele quer projetar. Por isso, quer nas empresas, quer nas pessoas, nós projetamos, por vezes, ou há políticos, voltando isto para os políticos projetam algo que não são, que escondem formação, educação e afins, e comportamentos, logicamente, que não são tolerados nem pela justiça. Por isso, escondem essa parte, projetam uma imagem. O populista, o que é que aparece? Aparece com autenticidade. Aparentemente com autenticidade. Diz que discute, admite erros, tem um discurso completamente contracorrente e antipoliticamente correto. É contraditório nas suas mensagens e não tem problema nenhum com isso. Ataca os políticos como se ele não fosse político, ataca o sistema político. É grande ver aqui, no Chega acontece exatamente isto. Ataca os média, porque os média, curiosamente,
o jornalismo é uma instituição política e também é um problema, muitas vezes, os jornalistas não perceberem que são eles próprios uma instituição política. Não percebem? Por vezes não percebem. Eu acho que o jornalismo, a determinada altura, ainda tem o fenómeno de acha que são o quarto poder e que são contrapoder, que é uma palavra que a mim me dá mais coceira. O contrapoder. Eu não acredito. Não são. Há vários autores, não vale a pena estar a desfilar, mas há uma série de autores que o demonstram e nós olhando para o jornalismo é uma instância de poder, faz parte do poder. Portanto, não é só um palco, é também um ator. É um ator político mesmo. É um ator político reparem, o jornalismo reflete a estrutura cultural, social, política de uma determinada sociedade, da forma piramidal como ela é organizada. O Primeiro-Ministro está na primeira página, o Presidente da República, tudo que é realmente importante está na primeira página e tem grande destaque, e as instituições menores e o cidadão praticamente não aparece, ou aparece quando faz um crime, ou quando rompe com os critérios, e vamos buscar então os critérios noticiosos, aí é que é notícia. Por isso, o jornalismo reflete, é um espelho da sociedade na que está inserida. Até se nós recordarmos o que era o jornalismo, já se chamava jornalismo no período do Estado Novo, integrados, apocalípticos integrados, ou então no Bloco Comunista, ou até em países como em Moçambique ou em Angola. Mas então, voltando ao populista e à figura de Trump, Trump, como qualquer populista, também sabe que tem que criar o inimigo comum, o inimigo único. Nós contra qualquer coisa. E por vezes, quem consegue descobrir onde é que está o ódio, que está muitas vezes submerso e na sociedade, nem sempre é visível, mas quando se tem essa percepção e o político, o que é um perigo, não é? Ir ao sabor daquilo que o povo quer, é sempre um perigo. A coragem é o político que por vezes vai contra a corrente, porque senão entramos na velha máxima de pão e circo, não é? E é preciso haver aqui uma contracorrente. O populista, agarrando nos receios, nas frustrações, no ódio que por vezes está submerso, dá-lhe palco e então fala ao subconsciente das pessoas. E a força da comunicação está muito com base no subconsciente, recordando até os princípios de Bernays, sobrinho de Freud, que dizia que para comunicar eficazmente temos que puxar pelos aspectos primários do homem. Normalmente um grande comunicador, político ou não só, tem essa capacidade da criação da imagética, da imagem na nossa cabeça. Como é que isso funciona? Isso é um estudo curioso e que está acessível a quem quiser compreender melhor através dos estudos de Le Bon, Gustave Le Bon, que no final do século XIX estuda o comportamento das multidões. E sem dúvida, nós quando falamos, e o orador quando fala perante uma multidão, tem a capacidade de criar imagens na cabeça das pessoas. E nós pensamos por imagens, é a frase mais conhecida, nós pensamos por imagens. Não por palavras, não por significados, mas o que é que isso produz em termos de imagem na nossa cabeça? E melhor, o orador consegue criar uma imagem comum, um uníssono de imagem na cabeça dessa multidão. E é por isso que as multidões, por vezes, têm comportamentos de histeria. Comportamentos que dizia-se, antigamente havia histeria e revoltas. Não, as revoltas, ou até mesmo um concerto de rock, ou uma igreja de uma determinada seita, conseguem ainda hoje criar, e no futebol vemos isso, comportamentos de histeria coletiva, porque, por vezes, a imagem ultrapassa a razão. Esses são os princípios de base. Claro que depois o conceito de multidão cresce e depois segmenta-se e começa-se a perceber que há um conjunto de pessoas que pensam e têm a mesma imagem relativamente ao assunto, mas que estão dispersas. Então aí nasce o conceito de público. Os públicos são isso, pessoas dispersas que para todos os efeitos têm em comum um determinado aspecto da sociedade. E depois vem Walter Lippmann com o public opinion e com os estudos sobre a opinião pública. No fundo, é uma massa da sociedade que pensa numa determinada direção e que tem na base a propaganda e a informação que constrói essa opinião pública. Eis a palavra propaganda, quase palavra maldita, se eu posso usar. Sim. Bom, na minha cabeça a propaganda aparece imediatamente Stalin, aparece Hitler, aparece a propaganda a sabonetes ou shampoos. Mas na verdade esse é um termo que foi sendo... Tem uma má imprensa, propaganda. Completamente. O melhor exemplo acabaram até com os delegados de propaganda médica nos anos 80 e começaram-lhes a chamar delegado de informação médica. Mas até antes, na década
ainda de 40, António Ferro substitui Secretariado de Propaganda Nacional para Secretariado Nacional de Informação. Porquê? É o fenómeno de por vezes, determinadas palavras serem usadas para fins negativos e, por isso, palavras, instituições, nomes políticos e acabam por ficar conotados negativamente. Propaganda na raiz da palavra, e eu desafio a quem quiser, se tiver um dicionário do século XIX, procurar definição propaganda, e propaganda significa propagar mensagens, ampliar ideia, difusão da fé. Essencialmente é isso, é propagar, ampliar uma determinada mensagem para, num determinado sentido. Nasce no século XVII para propagação do concílio de propaganda da fé cristã, e o termo propaganda tem a raiz nesse período. O termo propaganda, na verdade, não é mau. A propaganda, eu propagandista me assumo, ou fui durante praticamente toda a minha carreira profissional. Porquê? Porque me pagavam, enquanto assessor de imprensa ou diretor de comunicação, para propagar mensagens de instituições, de marcas, de partidos políticos e de políticos. Por isso, o propagar e é este grande campo, e era importante, eu sistematicamente tento nas minhas aulas e em conferências falar desta questão da propaganda, porque é preciso perceber que a propaganda não é má, depende do uso que lhe damos. Depende do objetivo. O objetivo e o conteúdo que lhe damos, porque o que é que seria da sociedade se não houvesse propaganda de saúde pública? Vacinas, sendo que vacinas agora, aparentemente, parece que há um combate para regredir aos céticos. Aos céticos, enfim, mas vacinas, luta contra a SIDA, higiene pública, o que é que seria? E até propaganda ambientalista, ou propaganda dos direitos do homem, ou propaganda ambiental. Ou seja, todas essas lutas são propaganda, é propagar uma determinada mensagem. O que acontece é que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, na primeira pelos norte-americanos, usaram a propaganda para manipular a sociedade norte-americana, e Hitler, de uma forma dantesca, usou a propaganda para a destruição humana e para tudo que é impensável nos dias de hoje. E por isso a propaganda nazi acabou por manchar esta palavra, e ninguém quer ser propaganda, ninguém escreve no cartão que é propagandista, escreve que é diretor de comunicação, de relações públicas. E o próprio pai das relações públicas, Edward Bernays é sobrinho de Freud, há bocado eu falei assim, ele rápido, é um tipo inacreditável, é ele que inventa literalmente os ovos e o bacon ao pequeno almoço anglo-saxónico. Ele trabalhava para a indústria de aviários e trabalhava para a indústria de bacon, e por isso criou, com base num estudo científico. Aliás, a medicina serve sempre para grande pretexto, para grande manipulação pública. Também isto dava uma longa conversa. E Bernays tinha sido jornalista de algo que em Portugal pode ser comparado com o Jornal de Medicina ou o Tempo de Medicina. Era um jornal direcionado para médicos. Ele só foi jornalista aí. Depois dedicou-se a promover marcas. Ele queria, como eu disse, os ovos e o bacon, dizendo que o pequeno almoço era a refeição mais importante. E a partir de então, nós hoje, quando comemos ovos e bacon, foi Bernays, que dura, salvo erro, até aos 106 anos de idade. Era um pensador e um estratega incrível. Trabalhou para 9 administrações norte-americanas, acabou com o termo Ministério da Guerra, sugerindo que fosse Ministério da Defesa. Participou na política norte-americana, nomeadamente aconselhou em algumas invasões na América do Sul a comunicar de outra forma. Ele usava os princípios do seu tio, com base naquilo que é o subconsciente, para os seus processos de comunicação. É o primeiro a ter um pensamento estratégico, e então cria as relações públicas. As relações públicas são definidas por ele. Ele próprio diz: poderíamos chamar a mesma propaganda, mas propaganda acabou por ser conotado de forma errada e ganhou esta carga negativa de distorção da verdade, até persuasão às vezes. Quando se fala em persuasão não posso ser persuadido. O simples ato de comunicar é um ato de persuasão. Do outro. A Santa Trindade do propagandista, ou vulgo assessor de imprensa, vulgo diretor de comunicação, definiu como alguém capaz de produzir conteúdos, de conhecer os jornalistas e de criar eventos atrativos. Esta regra ainda se aplica?
Aplica, sendo que há aqui uma variável que são as redes sociais, a partir do boom das redes sociais. Bem, eu fiz o meu percurso académico também na investigação à volta da assessoria de imprensa e isso foi um conjunto de trabalhos com colegas que acabamos por perceber que qualquer assessor de imprensa atua neste triângulo operacional de criar conteúdos, cria os press releases, os comunicados, e não só textos com carga noticiável. Cria factos de notícia? Cria factos de notícia e distribui na comunicação social, faz chegar aos média que aproveitam esse conteúdo. Sempre existiu, a assessoria de imprensa faz parte do sistema mediático também, e por isso, como tal, até há países em que o assessor de imprensa tem que ter a carteira jornalística. Eu não concordo com isso. O caso do brasileiro. O caso do brasileiro é um caso terrível, mas eu não concordo, porque mais uma vez o assessor de imprensa é propagandista. Aqui há uma separação clara entre o que é comunicação e o interesse público. O jornalismo é interesse público e por isso é que eu digo o assessor de imprensa é propagandista, sendo que a propaganda, mesmo sendo boa, defende sempre o interesse de uma pessoa ou de um grupo, não é interesse público. Por isso o propagandista, quando mesmo positivo, quando quer comunicar uma luta ambiental, comunica o interesse daquele grupo ambiental. Cria uma agenda que serve a um determinado interesse. É essa a perfeita definição. Por isso, temos então a criação de conteúdos, temos depois a criação de eventos ou pseudo-eventos, criando acontecimentos que sabemos que são noticiáveis e por isso atraem a comunicação social. E o terceiro vértice é o relacionamento. Eu tentei, quando vim trabalhar para a Assembleia da República e onde fui assessor de imprensa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, coordenando durante um ano, eu tentei na investigação demonstrar que talvez o relacionamento não era importante. Porque, que diabo, eu não posso, enquanto desconhecido, plantar uma notícia, fazer chegar uma determinada, posso. Só que o volume de notícias que um assessor de imprensa tem que projetar, induzir, acho que é o termo até mais correto, à comunicação social, tem que obrigatoriamente ser grande. E por isso não é por um comportamento espontâneo que cria... Não é um epifenómeno, é a criação dessa relação que no fundo é ser fonte enquanto alguém que alimenta o próprio processo de jornalística, processo de produção de conteúdo. O relacionamento é perceber que há um determinado ator jornalístico na redação que escreve sobre aquele tema. E por isso eu tenho que conhecer, saber quem são, onde estão, quem é que tem maior audiência, quem é que consegue chegar aos meus públicos, quem é que consegue criar a tal imagem na opinião pública. No caso da Assembleia da República, os jornalistas estão lá, são jornalistas acreditados, embora outros por lá passem também, estão acreditados. Imagino que um assessor de imprensa bastar-lhe-á abrir a porta com, quiçá, uma mera pista de notícia e está garantido pelo menos um canal. Sim, está. Eu também digo várias vezes que a competência de um assessor de imprensa, por vezes, ou o desempenho de um assessor de imprensa tem pouco a ver com a competência académica ou até mesmo a competência técnica. Então, que competências é que definem um bom assessor? Vamos lá contratar o próximo grande assessor, o próximo Mourinho da assessoria de imprensa. Bem, deixe-me ainda, só para terminar essa ideia, eu respondo-lhe a essa pergunta, mas é um assessor que não seja o mais competente do mundo, se trabalhar para o Primeiro-Ministro, consegue plantar as notícias todas e consegue ter Era aí que eu queria chegar. O assessor de imprensa de qualquer grupo parlamentar, de um clube de futebol, dos três grandes. Portanto, o peso institucional per si já cumpre esse Esse é o grande critério, é se nós chegamos com um mail que vem de uma instituição que está lá no pico da pirâmide, garanto-lhe que a porta se abre agora, e haverá como onde é que, responder à pergunta, são todos competentes? Não, e vê-se muita incompetência. E assiste-se em ministérios e no dia-a-dia à gestão de vários processos comunicacionais públicos, onde erros crassos que jamais deveriam ser admitidos. Para mim, esse tem um grande problema e não é muito elegante isto que eu vou dizer, mas eu acho que as instituições ainda continuam a ir buscar o perfil do antigo jornalista. E o antigo jornalista, vamos lá ver, porquê é que vão buscar o antigo jornalista? Porque hipervalorizam o relacionamento. Porque o antigo jornalista conhece os seus pares
E por isso, conhecendo quem são os seus pares, são amigos, consegue canalizar a informação. Depois, também sabe criar eventos noticiáveis e também sabe, é verdade, o que são conteúdos noticiáveis. Por isso, à partida, neste triângulo operacional, ele reúne as condições para ser... E assim, foi assim ao longo da história, foi quase sempre assim. Só que o que é que mudou? As pessoas hoje em dia, a opinião pública já não é formada só exclusivamente pelos média ou pelo jornalismo, por produtos jornalísticos, sendo que é o mais importante, não é único. Por isso, é preferível termos um técnico de comunicação que domine áreas, acima de tudo, de comunicação estratégica e ferramentas extra-jornalismo. Ou seja, que não sejam só assessores de imprensa, mas que sejam assessores de comunicação, relações públicas, consultores de comunicação, chamem-lhe o que quiser, marketeers, marqueteiros, spin doctors, chamem-lhe o que quiser. Mas o que é que são? São técnicos que dominam outras áreas, nomeadamente áreas de análise no marketing, saber trabalhar com as ferramentas de marketing para ver comportamentos, saber, por exemplo, técnicas até na área da linguística e da redação de textos publicitários, saber usar uma palavra trampolim ou palavras amplificadoras, que faz com que as pessoas se prendam ao que ouvem, e depois todas as outras áreas das relações públicas, nomeadamente eventos, responsabilidade social, força da comunicação interna e agora o que toda a gente vive, as redes sociais. Sim. E como usar o canal internet para comunicar a minha instituição. É isso que aconteceu, aliás, a mudança das grandes agências de comunicação até ao boom das redes sociais. Se nós formos uma grande agência como a LPM ou a Lyft ou a Hill & Knowlton, por exemplo, o que é que acontecia? Até ao boom das redes sociais, e vamos atirar aqui para uma data de 2014, não, tem que ser antes, 2010. Em 2010, quando uma marca, um produto, um político contratava essas agências, o que é que eles faziam? Estratégia de assessoria de imprensa, na verdade. Media Relations, ou Public Affairs. Põe-me lá, arranja-me uma notícia para a primeira página do Expresso. O económico, e criava um evento para trazer a TVI, ou a SIC, ou a RTP, e por isso esta era... E o que é que nós víamos? Víamos antigos jornalistas nessas agências e miúdos que saíam, recém-licenciados, que vinham com formatação de saber fazer notícias, e por isso tinham uma percepção do que era notícia. Isso acabou. Mais ou menos a partir do boom das redes sociais. Hoje as agências já desenvolvem já uma percentagem. Eu fiz um estudo com colegas brasileiros, onde consultamos os relatórios de contas e a atividade e a alocação de recursos humanos cá em Portugal e no Brasil, neste caso em Brasília e em São Paulo, e o que é que nós percebemos? Que a assessoria de imprensa que ocupava 80% da estratégia e do volume de negócio passou para 40%. E no Portugal, no caso português e no caso brasileiro, para 25%. E as redes sociais sozinhas não são nada, ninguém contrata só por causa das redes sociais, mas há todo um conjunto de ferramentas do digital, por isso nasceram departamentos de digital, onde fazem SEO, onde fazem vídeos, onde fazem fotografia, conteúdos multimédia e onde também gerem e fazem estratégia de redes sociais. E por último, um campo que sempre existiu, que era os eventos, ou a organização de eventos. Essas agências sempre fizeram eventos não só protojornalísticos. Sim, fizeram eventos de uma forma mais geral para um público. Para contactar com um público específico. Os stakeholders, como aqui se diz. Quem é que são as pessoas que nos interessam ter aqui para nos ouvir? Voltou a crescer, este que estava sempre nos 10%, voltou a crescer para níveis de 20 e muitos. No caso português, eu agora estou a falar dos números de cor, mas 25, salvo erro, e no Brasil 35, acho eu. Por isso, voltamos para níveis de eventos igual ao início do século XX. Isto é muito curioso, o mundo em que nós vivemos. Isso também dá para criar aqui um paralelismo curioso. O jornalismo antes da pandemia também estava sempre na crise. Havia uma crise, ninguém ouve jornalismo, ninguém consome jornalismo. Nós consumimos jornalismo como se aquilo fosse a voz de Deus. Novamente, o jornalismo no período pandémico, no nosso confinamento, durante o mês de abril, maio, a força que tinha os média, o noticiário, e todos nós nos recordamos disso. Nós consumíamos, estávamos em casa e consumíamos. E queríamos consumir. Era uma necessidade absoluta de ter, em tempo de crise, de ter informação. E mais uma vez, funcionou o princípio, que eu acho isto inacreditável, o princípio da propaganda, da teoria da propaganda, ou da chamada teoria da agulha hipodérmica, ou das balas mágicas, que é o princípio que diz que as pessoas reagem
como se ficassem hipnotizadas perante os estímulos que recebem dos média. Estes estímulos fazem-nos ter comportamentos como a famosa radionovela de Orson Welles com o Ataque dos Marcianos, não é? Que as pessoas vinham para a rua assustadas. Se repararmos o comportamento, a leitura, a interpretação sobre a informação durante o período pandémico, leva as pessoas a ter... O inicial. Agora em março... Já começa a relativizar porque também já há contracorrente. Claro. Agora em março, em vez de sermos para a rua com medo dos marcianos, fomos para casa com medo da Covid. Sem dúvida. Mas isso foi uma construção de comunicação. Sim, isto nós vivemos e consumimos o jornalismo como signo de verdade, como toque de Deus. A hipervalorização dos média ao ponto de não se conseguir discutir com ninguém, nem ter uma opinião discordante, porque éramos imediatamente atacados. Eu lembro-me, logo no início, eu questionei porque é que os dados da DGE, logo no início, não diziam a idade dos óbitos. Porque era importante a opinião pública, porque esses dados não saíram. O meu Facebook, na altura, foi muito comentado por isso. E eu era imediatamente atacado por pessoas. Mas tu estás a relativizar as mortes? Isso é... Porquê? Morre qualquer pessoa, já sabemos. Eu disse, não morre. Eu sei, quer dizer, sabe-se, segundo se lê, que há um grupo... Claro, há um grupo de risco. E por isso, qual é o problema? Não se pode... Há um deputado do Partido Socialista, meu amigo, que foi muito violento e diz, não se pode... discriminar um grupo etário. Disse, mas então estamos a discriminar regiões, porque sabíamos que era em Aveiro, sabíamos que era em Lisboa, sabíamos que era a epidemia começa no Porto, no Norte, Norte, depois o fenómeno contrário, que é agora Lisboa, quer dizer, como se... E porquê é que não podemos dizer também o grupo? Porque eu acho que a transparência de informação, que faz parte dos processos de comunicação de crise. Durante um período de comunicação de crise, o processo de transparência, aquilo que nós chamamos de qualidade informativa, nós em crise não podemos mentir, nós em crise não podemos manipular, nós em crise não podemos dar off the records. A crise tem que dar informação precisa, tranquilizadora e dinâmica. E o que estava a acontecer no início da gestão pública do Covid, com a dificuldade que isso tem, de nós todos sermos confrontados do dia para a noite com estes problemas, tudo isso que aconteceu foram fenómenos de má gestão, do meu ponto de vista. O inicial, eu acho que depois se foi afinando e a DGS conseguiu fazer um trabalho muito bom. Eu elogio o processo comunicativo da DGS, mas no início houve um atropelo enorme àquilo que são as regras básicas do processo de comunicação de crise. Na gestão de comunicação, nós estamos a viver, é-nos dado o privilégio de poder estar a assistir ao vivo e em direto a um processo de comunicação de crise, de algo que arrisca a nossa vida e é isso que torna este processo um processo tão forte. O que é que nós podemos recolher de coisas positivas ou menos positivas nessa relação da voz pública, da maneira como os mídias se tornaram e da maneira como nós próprios comunicamos? Eu imagino no início disto em março, provavelmente nunca tínhamos feito tantas videoconferências ou telefonemas aos nossos familiares e aos nossos amigos? Eu acho que há antes e depois do Covid, não é? O AC, o DC, e o mundo mudou. Centrando nesta área da comunicação, o campo da comunicação, que é o campo da minha de investigação e de trabalho, eu mesmo já aflorei. Eu acho que a grande transformação foi voltar a meter o jornalismo como pilar das sociedades democráticas. E é essencial o peso e a importância do jornalismo. Eu acho que nós conseguimos isso com o Covid, como dizia há bocado. Não olhando como toque de Deus, como lhe disse, mas como uma instituição que é crucial para a qualidade democrática de um país e de uma sociedade. Por isso, o jornalismo, para mim, voltou a ganhar peso, começou-se a perceber a importância de ter bom jornalismo, e depois, há aqui um conjunto de aspectos que para mim é mais difícil. Eu acho que um sociólogo teria uma leitura mais correta que a minha, mas é aquilo que o Jorge diz. Até podemos ter maior produtividade, com menos impacto e pegada ambiental através das videoconferências. Também todos os dias há videoconferências, todos os dias eu percebo que consigo ficar uma manhã
em casa a fazer orientações, por exemplo, de doutoramento e de mestrado, e que funcionam lindamente, sem ter que me estar a encontrar, a deslocar à faculdade. Era algo que eu fazia sempre, deslocava-me à faculdade para me reunir com eles, e várias vezes, e depois manda-me um mail para eu te dar as referências bibliográficas que eu tenho no computador, ou manda-me um mail que eu tenho o livro em casa. Assim não, eu estou com eles, agarro no livro da prateleira, mostro-lhes o livro, é este livro, eu vou-te mandar a referência, vou ao meu computador. Ou seja, há uma produtividade ótima, sem impacto ambiental, ou seja, acabamos por não ter... E até, convenhamos que não é toda a gente, isto é também duro dizer-se, mas há uma camada da população que até poupou dinheiro durante aqueles que felizmente conseguiram manter os seus postos de trabalho, porque depois há a parte negativa disto, os danos colaterais da pandemia, que são terríveis. O impacto na economia é terrível, que eu acho que aí vem, e eu sou muito crítico, e às vezes até me interpretam mal, porque acham logo que eu estou pró-Trump. O discurso de Trump é um discurso curiosamente atacado, mas ninguém ataca o discurso da Suécia, por exemplo. Não é? O que também cria aqui... Que é muito similar, quer dizer, os suecos escolheram uma via diferente para combater a Covid, uma via não consensual em relação aos outros países da Europa. Por exemplo, voltando ao início da nossa conversa com Trump e Cuomo fazia algo extremamente populista, que é, a determinada altura já não deixava que os americanos chegassem de estados como da Califórnia, da Flórida, só porque os outros, por ataques políticos, o inimigo vem de fora. Vem de fora, e a dramatização do Covid. A determinada altura, Cuomo também hiperdramatizou e dramatizava, vamos dizer, mas morriam pessoas. Também nos Estados Unidos, não é o país do mundo com o maior número de casos, mas é dos Estados Unidos que se fala, porque aquilo é um continente com 330 milhões, e por isso é lógico que morrem mais lá, não é? Há Falta maior dividir concentração. pelo número de habitantes. Sem dúvida, e nós olhamos para a Bélgica, ninguém fala da Bélgica. Porquê é que não se fala da Bélgica? A Bélgica é o país do mundo com maior, não sei como é que está hoje, mas não era há uma semana atrás, o país com maior número de mortes por milhão de habitantes. Mas que ninguém fala. Falamos dos fenómenos de hipervalorização, fenómeno típico de comunicação política, prepará-la, no fundo, oferecendo-lhe um susto. Isso sempre existiu. Mais uma vez, a partir da década de 90, começamos a perceber que os políticos começavam a gerir o espaço público através de algumas estratégias. Claro que se nós analisarmos essas estratégias, vamos ver na história dos Estados Unidos e mesmo do Reino Unido, que já eram usados até antes da Primeira Guerra Mundial. Eu fiz um estudo sobre esses comportamentos de manipulação do espaço público, que está publicado num livro que chama, já agora a publicidade, Os Bastidores de Poder, da Almedina, um livro da Almedina, que vai agora para a 3ª edição. E é um livro onde isso é explicado até por uma componente histórica e depois com um apontamento dessas técnicas. Há várias. Uma delas é, sem dúvida, aquela que diz que é tirar para o espaço público aquilo que os ingleses chamam kite flying, papagaio, que é, colocam no espaço público uma determinada informação, geralmente sem fonte atribuída, sabe-se uma fonte próxima do Ministério das Finanças que se prepara para aumentar o imposto automóvel, para diminuir o IVA. E o que é que vai haver? Vai haver uma reação da opinião pública, testam essa opinião pública e depois tomam a medida ou não, em função disso. Depois há outra. Ou calibram a medida, mais ou menos. Claro, depois há outra que tem mais a ver com a gestão de expectativas. E vários governos nos últimos anos fizeram isso, que é, logicamente isto é ficcionado, vamos aumentar o IVA para 30% e o IRS vamos subir nos escalões médios para 37%. E é lógico, começa tudo furioso. Não. Tivemos o exemplo de Passos Coelho com a taxa social única e que o impacto público foi algo completamente inesperado e avassalador, que é as pessoas olharam e de uma forma, lá está, não combinada, disseram não sabemos bem o que é, mas não queremos. Claro, mas se nós se dermos um número superior, depois o governo pode recuar. Diz não, são 37, só vamos para 32. Menos, ou não vai ser 30 também no IVA, vai ser 27. Ou seja, cria-se... Eu lembro do Passos Coelho também, a determinada altura, anunciar que iam vender a RTP2 e privatizar a RTP1. E depois veio a comunicação oficial, não,
só vamos privatizar a RTP2. Depois acabou por cair. E na realidade depois vamos entregar à sociedade civil, foi o que aconteceu, foi uma mitigação. E depois esta gestão de expectativas são processos de gestão normal, mas de manipulação, diga-se, não é? Mas que as sociedades democráticas vão fazendo. E há um conjunto de outros fenómenos, como por exemplo utilizar o dia do derby Porto-Benfica ou as vésperas de Natal para atirar cá para fora uns aumentozinhos ou uma notícia negativa que está lá na gaveta e que nós temos que comunicar aquela informação. No Natal ninguém está preocupado com o aumento de impostos, não consome jornalismo. E aquilo passa. Por isso, são 36 comportamentos de spin doctoring. O spin doctor é um assessor de imprensa que, para todos os efeitos, junta várias áreas e tem uma atitude de gestão do espaço público para fins políticos. Trabalha geralmente para partidos ou para políticos no exercício. E faz a manutenção de cargos ou a eleição que em Portugal há muitos. Geralmente que são figuras de sombra, não são aqueles que aparecem nas televisões, é gente que não se conhece, que nós conhecemos no espaço jornalístico e no espaço político, mas que a opinião pública não os conhece. E por isso há mil e uma forma de manipular a opinião pública e levar a opinião pública como um rebanho bem comportado, como Lippmann usava, que vai ora para um lado, ora para o outro, ora apoia medidas, ora não apoia. E voltando até à característica do bom assessor de imprensa, que acabei por não responder, um bom assessor de imprensa, um bom assessor de comunicação, primeiro, acho que deve ser assessor de comunicação, não deve ser... Assessoria de imprensa é algo quase... É uma parte do trabalho. Já acabou. Ser exclusivamente assessor de imprensa é algo que eventualmente só nos corredores de São Bento, nos assessores parlamentares. Porque mesmo na Casa Civil do Presidente da República, os assessores que lá estão já não são só assessores de imprensa, são assessores de comunicação. Parece-me que é o termo mais correto para definir. Embora eu imagino que no palácio onde mora o Presidente da República não deve ser fácil para um perito em comunicação trabalhar com um candidato que ele próprio, neste caso um presidente, que ele próprio é um homem da comunicação. Não, eu também concordo. Eu estou a dizer não deve ser fácil. Deve ser o fim do mundo. Deve ser o fim do mundo. Eu ficava nervoso, não conseguir. Agora, não lhe escondo que nutro alguma admiração por aquela forma de estar e pelo desempenho do Presidente da República, que apesar de tudo, vão dizer, é populista. Ele inventou uma fórmula, mas não a inventou agora, inventou há 30 anos. Há 30 anos. Não tem mal o populismo, atenção, que mais uma vez o populismo é um bocado como a propaganda. O bom político, também reconheço, é aquele que não embarca em populismo e que gere e que governa o país, de forma sem influência de grupos de pressão, sejam eles da opinião pública ou de corporações. Agora, o estilo, e é uma opinião pessoal, ou seja, é a minha opinião pessoal, o estilo de Marcelo Rebelo de Sousa foi uma muito importante de coesão interna, de pacificação até política, de estabilidade e de alegria e de um sentimento que nós já vínhamos deprimidos da anterior presidência e temos aqui alguém que une os portugueses, que nos cria, que nos faz esta massa e que nos une a todos. E eu acho que aí o Presidente da República, nessa sua grande função, conseguiu cumprir. Mas voltando à característica do assessor de imprensa, ele deve ser, ou do assessor de comunicação, deve ser extremamente proativo. Nunca se pode estar à espera do telefone tocar a pedir informações sobre o local onde... É fazer acontecer. É fazer acontecer. E diariamente nós temos que alimentar os monstros, os jornalistas, passo a imagem, alimentá-los sistematicamente, porque se nós não os alimentarmos, eles vêm-se alimentar de nós. Depois, trabalhar sempre com base na verdade. É preferível não atender num telefonema e de forma a não confirmar uma informação que é verdadeira e que não é cómoda, do que estar a atender o telefone e a mentir. Ou seja, o bom profissional... tem que ser credível. Tem que ser credível. Pronto. Por isso, não pode. A verdade é crucial, porque nós vivemos de credibilidade. É impensável eu poder mentir a um jornalista e depois conseguir plantar uma notícia. Mas como é que lá se vai a minha credibilidade enquanto profissional? E são aspectos essenciais. Depois há até um autor chamado Paul Manning, inglês, que analisou os assessores de imprensa sindicalistas, curiosamente, e como é que eles trabalhavam, e fez os 7 mandamentos de um bom spin doctor. Na altura ele até chamava-lhes que era proatividade, a verdade, o trabalhar com o conhecer em profundidade as áreas que
desempenha. É impossível trabalhar no Conselho Económico e Social sem conhecer em profundidade o que é o Conselho Económico e Social ou no Ministério A ou B. Por isso, depois conhecer em profundidade as redações e as implicações até e os laços familiares entre os próprios jornalistas, aconselho a ele, não sou eu que estou a dizer, ter um faro para a notícia e saber o que é notícia, não só da sua área, mas das áreas envolventes, ser muito próximo do chefe, não só dizer o que ele quer que se diga, mas também o que ele pensa. Um bom assessor é aquele que consegue antecipar o que o chefe, entre aspas, pensa sobre determinada E contrariar área. o chefe. Contrariar e não ser yes man, mas isso é no interior, não é? Ou seja, isso aí já é uma característica de ter a força suficiente para não concordar. É algo que se ganha. Eu admito que eu, quando comecei a trabalhar com 25 anos, como assessor de imprensa do Presidente da Câmara, na altura, do Porto, eu tinha alguma inibição. Achava que não tinha ainda arcabouço para discordar. Depois tem que ser ganhando esse estatuto para poder dizer, se calhar, Sr. Presidente, por aí isto vai dar ou asneira. não concordo. Não concordo. Tudo bem. Até porque o papel de um assessor é um conselheiro. Nós damos conselhos. Se aquele conselho funcionar bem, o político ganha com ele. Mas também, se não estiver correto, é o político que paga por ele. Por isso a decisão tem que ser sempre do político. E o pior que pode acontecer, felizmente eu não trabalhei com nenhum político assim, é termos políticos que vivem só sob os inputs dados pelos conselheiros de comunicação. Não pode ser. Jamais. Aliás, eu trabalhei com o inverso disso, diga-se. Uma das principais figuras com quem trabalhei sempre é o inverso disso. Vê a comunicação como algo importante, mas acessório. Algo que é importante na transparência democrática, mas meramente acessório. E várias vezes dizia: o ritmo do jornalismo não é o ritmo da política. O ritmo da decisão e o ritmo da comunicação. Estamos a fechar esta entrevista. Imagino que a pergunta ou o pedido mais vezes repetido a alguém que é perito em comunicação, de uma empresa, de um político, de quem for, é, até porque estamos em tempo de redes sociais, faz-me aí uma campanha viral. É essa tentativa de criar buzz à volta de um tema para conseguir... Como é que se diz que não há uma receita? Não há receitas para isso, não é? Eu não sou o melhor técnico. Eu vivo com alguma intranquilidade perante as redes sociais, admito. A minha geração já é uma geração de não redes. Mas tenho investigado e tenho lido e tenho trabalhado até naquele trabalho que desenvolvi com os colegas brasileiros da Universidade Nacional de Brasília, que é perceber efetivamente o que é que são as redes sociais hoje e que impacto é que têm. Aquilo que os diferentes estudos têm vindo a demonstrar é que as redes sociais não criam reputação, criam visibilidade. Ou seja, se uma empresa, uma marca, um político quer criar e quer afirmar-se, não é através das redes sociais. Mais uma vez é através do jornalismo, através usando a assessoria de imprensa para chegar ao jornalismo. Portanto, as redes são um canal para ganhar visibilidade, a imprensa um sítio para se ganhar reputação e reconhecimento público. Mais uma vez, a imagem pública tem uma força muito grande através do jornalismo. Porquê? Porque o jornalismo tem a sombra de verdade. Não é verdade, tem a sombra de tal. A minha mãe diz: não, meu filho, eu vi na televisão que foi dito isto e foi dito aquilo. Por isso, o que diz na televisão e o que aparece nos jornais vem com aquela sombra de verdade, que não é, pronto, nós sabemos, por vezes não é, ou grande parte das vezes não é. Também não é mentira, é um fragmento dessa realidade ou é um reflexo dessa verdade. Mas tem um selo branco, tem uma marca d'água. Sem dúvida. Por isso, as redes sociais não. Como as redes sociais são instrumentalizadas para diferentes fins, cá está, são propagadas informações boas e más, verdadeiras e não verdadeiras ou mentirosas, deliberadamente enganosas, como são as fake news. Que aí estão. Isso é algo que se vamos começando a aprender a lidar com ela. Aliás, esta frase não é minha, é de Habermas, o grande estudioso alemão, filósofo da aldeia global, diz numa entrevista há 2 anos, salvo erro, ou 3, no El País, que vale a pena recuperar, quem ouvir isto, é uma entrevista maravilhosa, onde ele, quando lhe perguntei as redes sociais, ele refere, bem, as redes sociais eu acho que é um bocadinho como o livro. Quando o homem começou a fazer o livro, também não o sabia usar, não sabia como usar e não sabia usar por variedíssimas formas.
E hoje também eu acho que o homem está a aprender a lidar com as redes sociais. É um fenómeno de aprendizagem social e um dia mais tarde nós todos vamos aprender, e a sociedade vai aprender, e o homem vai aprender a viver com as redes sociais. É uma entrevista maravilhosa até, onde ele faz, onde explica porque é que foi em tempos mais de esquerda e da esquerda radical, e hoje está um bocado desanimado e decepcionado com a esquerda, e explica também por isso. É uma entrevista, quem quiser recuperar essa entrevista de Habermas no El País, eu não me recordo, mas para aí há 2 anos, 3. Para fecharmos mesmo, uma boa característica de um grande candidato que gostasse de trabalhar. O melhor candidato de sempre, e aquele que eu sempre olhei como algo de quem eu admirava, é Obama. Obama é incrível, não só pela sua capacidade oratória, pela sua força, a coragem que teve para ir contra um conjunto, contra o povo, não é? Várias vezes, indo no lugar daquilo que é o seu perfil profundamente humanista. Eu admiro muito políticos humanistas, e até esta passagem não é minha, mas eu às vezes cito, ele era perfeito, porque ele nem era branco nem era negro, quer dizer, ele era perfeito naquilo que é a imagem e no conceito estético até da imagem de um político. Pronto. Por isso, Obama seria sem dúvida uma referência. Eu gostava sempre de trabalhar para ganhar eleições, por vezes não é bom. O político muitas vezes é humanista, que é denso na explicação das suas decisões, que ocupa mais tempo na governação do que na exposição. É um político que não ganha eleições. E é, curiosamente, esse tipo de político que eu gosto. Ao longo da minha carreira profissional, eu tive a felicidade, e acabou por me deformar também, de trabalhar com instituições que sempre foram assim. E passo até a dizer algumas. Eu, quando comecei a trabalhar na Universidade do Porto, era uma universidade deprimida, sem coesão, e, no entanto, já era, na altura, a maior produtora de produção científica, a maior universidade, na altura, em 2001, 2002, maior número de alunos, de procura, mas por aí visto de fora não tinha luz. Não tinha. E, no entanto, trabalhar algo que é bom, eu gosto muito. Ou seja, trabalhar marcas boas ou instituições que são que são boas, que têm aquilo que é a imagem real forte, mas a imagem projetada fraca. No fundo, a boa comunicação espalha luz sobre as pessoas, causas ou coisas. E se as causas e pessoas forem boas, é mais fácil conseguir visibilidade e boa reputação. Eu sou o Jorge Correia e produzo este Pergunta Simples. Perguntas e comentários no site são sempre muito bem-vindos. Subscrever o Pergunta Simples dá-me energia para continuar a descobrir as pessoas que nos inspiram e ensinam a comunicar melhor todos os dias.